Quando a gente fala sobre essa questão, né, de crime organizado aqui no Brasil, toda essa atenção voltada para isso, né, a gente tem falado muito disso desde a mega operação lá no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, e aí a gente vê a situação também dos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump já falou que vai fechar o cerco ali ao narcotráfico, ao crime organizado. A gente tem um conflito ali na Venezuela. Como que o Brasil tem que se preocupar com isso? Olha, ainda não é o caso do Brasil. O Brasil está conseguindo negociar, de certa forma, com os Estados Unidos. Ele não está tão na mira quanto, por exemplo, a Venezuela, que teve o Trem de Aragua, que é dos cartéis, foi incluído naquela lista das organizações criminosas que são tratadas como terroristas pelos Estados Unidos desde o início do ano. E agora nós estamos vendo o ataque desde agosto, quando foi aprovado o uso de forças armadas americanas para combater narcotráfico fora dos Estados Unidos, né, nós estamos vendo esses ataques contra navios na costa da Colômbia e da Venezuela, inclusive com deslocamento de armamentos que não são necessariamente destinados ao combate ao narcotráfico, como porta-aviões, por exemplo, e bombardeios B-52. Mas para o Brasil gera um problema, o aumento da interconexão das facções com os grupos internacionais. Por exemplo, Comando Vermelho e PCC já tem uma presença forte, disputa pela região amazônica, onde há interação com grupos de facções, tanto da Colômbia quanto da Venezuela. Então, isso pode gerar uma preocupação e uma pressão do governo americano, inicialmente, para o Brasil fazer um confrontamento dessas facções. E a gente tem um volume muito grande. A briga desses grupos de facções pela região amazônica é justamente por causa do corredor dos Solimões, que desce essa chegada de drogas desses países produtores para a região amazônica, escoa em direção à região sudeste, onde ele é redistribuído para a África e a Europa, né? O Brasil tem essa vantagem também. O grupo de exportação do narcotráfico brasileiro não direciona especificamente para os Estados Unidos. Os países que têm tráfico direto para os Estados Unidos, eles estão sofrendo uma pressão maior, como, por exemplo, o México, o Canadá, por causa do fentanil, né, o Haiti e a Venezuela, e também a Colômbia. Eu ia perguntar sobre a situação da Colômbia também, então também está sofrendo essa pressão, né? Sim, sofre uma pressão muito grande. Parte desses barcos que foram destruídos pelos Estados Unidos é no Pacífico Sul, na região da Colômbia. Há uma pressão do governo dos Estados Unidos, de Marco Rubio, sobre Gustavo Petro, o governo da Colômbia, até porque a Colômbia é um dos primeiros casos da militarização do combate ao tráfico com o Plano Colômbia, né, de 1990, no qual os Estados Unidos injetaram mais de 14 bilhões de dólares para o combate ao narcotráfico, que abastecia tanto as Farc quanto as ELN, que eram grupos de terroristas e grupos que tentavam derrubar o governo colombiano. Então havia uma mistura, né, da movimentação dos cartéis de tráfico com a movimentação política que levou a essa mobilização militar de ajuda financeira na época do governo Clinton, se não me engano, que aumentou esses recursos e até no final, mais ou menos 2016, se não me engano, um pouco antes, esse pacote foi substituído, então os Estados Unidos começaram a se retirar desse envolvimento direto na Colômbia, fazendo reduziu esse envolvimento militar direto de financiamento das Forças Armadas colombianas e das Forças de Segurança e passou a ter um tratamento mais voltado para a América Latina, e a Colômbia entrou inserida nesse trabalho. A gente vai continuar acompanhando tudo isso, né? Pelo que a gente tem observado, né? O Brasil, no que diz respeito a esse combate dos Estados Unidos e da Venezuela, tem adotado ali uma cautela. O presidente Lula já até conversou por telefone com o presidente americano Donald Trump, se ofereceu ali numa posição de mediador. A gente teve o Maduro, inclusive, pedindo ali apoio à população brasileira, mas o Brasil tem adotado esse tom mais de cautela. A gente vai continuar acompanhando esse tema que deve dominar as eleições do próximo ano. As pesquisas mesmo
nos mostram, né, que o tema segurança pública é a principal eleição do eleitor, ultrapassa ali questões econômicas, como foi nas últimas eleições. As últimas eleições, essa pauta econômica dominou muito mais, é o que fez, inclusive, o presidente Lula conseguir ali a eleição. Esse ano mudou a chave. A gente vai acompanhar como que esse governo vai conseguir acompanhar isso, vai atender essa demanda ou não.